Então, senhores, continuando, no bloco passado, nós começamos a examinar a proporcionalidade como método de ponderação, como instrumento da ponderação. E vimos que a proporcionalidade deve ser subdividida em 3 subprincípios. Subprincípio da adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. E aí a pergunta é, adequação, necessidade e proporcionalidade com relação a quê? Entre meios e fins, como disse no bloco passado. Bom, para que nós expliquemos essa ideia de proporcionalidade dentro do método da ponderação, importante saber o conteúdo da adequação. Se tivesse que definir numa prova adequação entre meios e fins, sim, mas eu vou precisar então definir o que seria adequação. Adequação seria uma verificação de idoneidade entre meio e fim. Em outras palavras, vai se perquirir se o meio escolhido pelo legislador, por exemplo, quando cria uma norma, pelo administrador a praticar um ato administrativo, se o meio é idôneo para satisfazer o fim perquirido pelo Estado, seja na função legislativa, seja na função jurisdicional. Joga na tela, por favor. Então, a adequação está ligada a uma possibilidade de o meio ser um meio que satisfaça o fim perquirido. Ou seja, eu vou verificar se o meio eleito é um meio idôneo para satisfazer os fins ou o fim perquirido pelo Estado, seja na função administrativa, seja na função legislativa. Então, o teste da adequação, como subprincípio da proporcionalidade, vai procurar saber se dentre os meios disponíveis, se o meio eleito pelo Estado, seja através de uma atividade legislativa, falei no final do bloco passado, eu quero impedir, por exemplo, transmissão de doença sexualmente transmissível, aí eu proíbo o carnaval. Será que esse meio escolhido, proibir o carnaval, é o meio eleito para se atingir o fim perquirido? Quando eu proíbo o carnaval, eu obviamente violo a liberdade econômica, porque uma série de atividades econômicas, como por exemplo turismo, hotelaria, serviços, comércio, vão sair prejudicadas. Uma festa de milhões de pessoas, verba de televisão, no Brasil e no mundo. Então a pergunta é, será que não haveria um meio igualmente idôneo para satisfazer esse fim perquirido, mas que não causasse tanto prejuízo para aquela coletividade que depende economicamente do carnaval? Então essa pergunta, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou responder no campo da necessidade. Mas por hora, eu quero só mostrar a ideia de que quando a gente pensa em adequação, eu vou avaliar se o meio eleito pelo administrador, pelo legislador, para atingir o fim perquirido, se ele é idôneo para isso. Será que as pessoas somente contraem doença sexualmente transmissível no carnaval? Será que o carnaval ocorre durante uma semana? O ano tem 50 semanas, tem 48 semanas. Será que proibir numa semana de festa, será que isso vai realmente idôneo a uma capacidade de impedir a transmissão de doença venérea sexualmente transmissível? Então, quando se analisa a adequação, faz-se uma verificação no caso concreto se o meio escolhido pelo legislador, que é uma lei, por exemplo, se o ato administrativo escolhido pelo administrador, se ele é idôneo para satisfazer o fim perquirido. Vou te dar um exemplo agora, te dei um exemplo no campo legislativo, vou te dar um exemplo no campo do direito administrativo. Imagine que um supermercado esteja vendendo comida estragada. 80% dos gêneros alimentícios que estão sendo vendidos, ou melhor, vendendo comida estragada, só que de 100% dos insumos, dos produtos, dos bens que estão sendo vendidos naquele supermercado, então de 100% dos produtos, 20% estão não ok, estão estragados, 20%. E 80% estão bons para o consumo, estão ok. Aí o fiscal da vigilância sanitária, de acordo com a lei que rege a atividade do fiscal,
pode praticar 3 tipos de ato: a conduta A, a conduta B e a conduta C. A conduta A é aplicar uma multa ao supermercado. A conduta B é apreensão de mercadoria que esteja estragada. E a conduta C é apreensão de mercadoria estragada mais interdição do estabelecimento comercial. Quem é que está na sua tela? Quem é que está falando dessas 3 condutas aqui, ó? Quem vai disciplinar isso aqui é a lei. Que lei? A lei que rege a atividade de fiscalização, que eu estou chamando aqui de Lei X. A Lei X, que rege a atividade do fiscal da Anvisa, diz que o fiscal da Anvisa, ao exercer função administrativa e se deparar, por exemplo, com uma fiscalização de um supermercado, pode praticar uma de 3 condutas. Quais? Multar, apreender mercadoria e interditar o estabelecimento comercial. Aí a pergunta é, o fiscal da Anvisa, isso é uma atividade discricionária, permitida ao administrador pelo legislador, porque isso aqui está na Lei X, ele chega a esse supermercado que tem 20% de gêneros alimentícios estragados e 80% ok, ele adota a conduta A. Eu quero saber se este ato administrativo, que é a multa, ato administrativo punitivo, quando submetido ao teste da proporcionalidade, que se divide em adequação, necessidade e proporcionalidade nesse sentido estrito, se essa conduta é aprovada, se ela passa no teste. Então eu quero saber qual é o meio, primeiramente, né? Qual é o fim aqui que eu estou procurando satisfazer? Eu estou procurando satisfazer um fim que é proteger a saúde das pessoas, proteger o direito do consumidor, proteger a vida, a integridade física. Porque se a pessoa comprar uma comida estragada e se alimentar, ela pode morrer, pode ser acometida por sequelas, por doenças. Então, o ato administrativo, no meu exemplo, ele visa salvaguardar a saúde pública. Para salvaguardar a saúde pública, o fiscal da Anvisa, nesse caso concreto, resolveu praticar uma conduta, que é a multa. Eu pergunto, a multa é um meio idôneo para satisfazer o fim perquirido pelo administrador nesse caso? Não, não é. Porque se ele apenas multar o supermercado, obviamente vai impor ao dono do supermercado uma sanção pecuniária. Mas a exposição à saúde pública não vai ter sido debelada. O perigo de causar um dano à integridade física ou à saúde não vai estar sendo expurgado pelo ato do poder público. Então essa conduta, se fosse submetida ao teste da proporcionalidade, eu já diria que essa conduta ela não é adequada, ela não passa no primeiro filtro, ela não passa no primeiro subprincípio, porque dentre as condutas possíveis, multa, apreensão de mercadoria mais interdição de estabelecimento comercial, entre as condutas disponíveis, entre os meios disponíveis, o administrador escolheu um meio que não é idôneo para satisfazer os fins perquiridos no exercício da função administrativa. Então, no subprincípio da proporcionalidade, no subprincípio da adequação, já há uma lesão. Ele não passa no teste da adequação, porque o meio não é adequado para satisfazer o fim perquirido. Mas, André, imaginemos que ele não adotou a conduta A, que ele adotou a conduta B. Então, a conduta B, que foi a conduta adotada. Ele apreendeu mercadoria. Apreendeu mercadoria é uma conduta adequada? Ora, se o comportamento do agente, o meio escolhido, tem que ser adequado, necessário e proporcional. Ser adequado significa que ele é idôneo para satisfazer o fim perquirido. Se o fim perquirido é proteger a saúde, se ele apreende as mercadorias que estavam sendo vendidas em desacordo, estragadas, ele protege a saúde pública. Então o meio adotado, o meio B, ele passa, ele recebe um sim, ele é um meio adequado. Ele é um meio adequado para proteger o direito aqui, que é a integridade física, a saúde e a vida. Mas imaginemos, indo um pouco mais além, que ele tenha adotado a conduta C. A conduta C. Ele não adotou a B, adotou a C. Apreensão de mercadoria, mais interdição do estabelecimento comercial. Ora, se ele apreendeu mercadoria, já vi que a conduta é adequada. Aí agora eu passo para o subteste da necessidade. E a pergunta é,
o que é o subteste da necessidade? O subteste da necessidade é o seguinte. Ora, e esses testes devem ser feitos nesta ordem. Você não pode inverter essa ordem. Eu não posso começar do 3 para o 2 para o 1. Eu tenho que começar do 1 para o 2 para o 3. Então, se recebeu o ok, o sim no teste 1, se atendeu o subprincípio da adequação, eu vou agora para o subprincípio da necessidade. Então, o que significa, segundo Alex, o subteste ou subprincípio da necessidade? Entre os meios igualmente idôneos para satisfazer o fim perquirido. Então, olha o que eu estou dizendo. Entre os meios igualmente idôneos para se satisfazer os fins perquiridos. Então, eu não vou pegar no subteste da necessidade, eu não vou pegar todos os meios. Eu só vou pegar aqueles meios que sejam idôneos para satisfazer o fim perquirido. Qual é o fim perquirido? Não é proteger a saúde, no meu exemplo? Então eu vou pegar os meios igualmente capazes de proteger a saúde. Aí no meu exemplo, eu pego o meio A? Não, o meio A eu não pego. Por que eu não pego o meio A? Porque o meio A não passou no teste de adequação. Ele não é um meio idôneo para satisfazer o fim perquirido. Porque o que adianta você multar o estabelecimento e não apreender mercadoria? Então, no subteste da necessidade, só passa para o segundo momento aqueles meios que forem igualmente capazes de satisfazer o fim perquirido. E o fim perquirido aqui é proteger a saúde. Então, eu vou pegar o meio 2 e o meio 3, ou no meu exemplo, o meio B e o meio C. Qual é o meio B? Apreensão de mercadoria. Qual é o meio C? Apreensão de mercadoria e interdição do estabelecimento comercial. Porque nos dois tem apreensão de mercadoria. Se eu apreendo a mercadoria, eu vou proteger o direito à saúde. Então, eu vou pegar os meios igualmente capazes a satisfazer o direito aqui que está querendo ser protegido, que no meu exemplo é a proteção à saúde e integridade física, e faço agora uma valoração desses meios igualmente capazes. A pergunta é, quando eu escolhi um determinado meio, será que não haveria um outro meio que protegesse igualmente o direito aqui a ser defendido, que no caso é a saúde, mas só que violasse menos um outro princípio, que aqui estivesse colidente com aquele que está sendo analisado? Então, note, quando eu pratico um ato administrativo, no meu exemplo, ou coloco em vigor uma lei, como eu citei no exemplo do carnaval, ora, essa medida que visa salvaguardar o direito à saúde, ela viola a liberdade econômica, no exemplo de você vetar o carnaval. Liberdade econômica ao ferir lucro, livre iniciativa, em que milhões de famílias vão depender daquele evento mundialmente reconhecido, comércio, indústria, escolas de samba, empregados de rede de hotelaria, ou seja, uma série de, mundialmente falando, uma série de atividades econômicas que dependem daquela festa. Então, em prol de salvaguardar a saúde, eu vou prejudicar a liberdade econômica. Então, eu tenho de olhar se o meio que eu elegi, se não haveria um meio que protegesse da mesma forma o que eu quero proteger, mas violasse menos um outro valor, um outro princípio contraposto a esse. Até porque esse é o papel da ponderação. Até porque esse é o papel dos princípios. É resolver aqueles casos que a subsunção, que a norma-regra não resolveria. Os chamados hard cases. E por isso, a técnica da proporcionalidade, o postulado da proporcionalidade, o supraprincípio da proporcionalidade vai ser aqui adotado. Então, no exemplo, voltando para o exemplo do supermercado, ora, se eu adotei o meio 3, eu aprendi a mercadoria. Tudo bem, satisfiz, protegi o direito à saúde. Mas quando eu, além de além de aprender a mercadoria, quando eu também interdito o estabelecimento comercial, eu uso uma bala de canhão. Eu protejo o direito à saúde, porque ninguém vai comprar aqueles 20% que estão estragados, mas em contrapartida eu violo um direito do proprietário, um direito fundamental do proprietário, que é o artigo 170 da Constituição, que é a liberdade econômica. Eu interditei o estabelecimento dele.
A pergunta é, será que não haveria, dentre os meios igualmente idôneos a satisfazer o direito protegido, que é o direito à saúde, será que dentre esses não haveria um meio que protegesse igualmente a saúde, mas fosse menos violador a um outro direito fundamental que aqui estivesse sendo contraposto ao direito a ser protegido, que no caso é o princípio da livre iniciativa econômica, da liberdade econômica? E aí eu chego à conclusão que eu teria, dentro dessas hipóteses, um meio tão eficaz quanto, mas que não violasse, que salvaguardasse, que protegesse um outro direito fundamental. Eu apreendo a mercadoria, mas não interdito o estabelecimento comercial. Então, em vez de adotar o meio C, eu adoto o meio B. Porque se eu adotar o meio B, este ato vai passar pelo teste da adequação, mas não vai passar pelo teste do subprincípio da necessidade. Porque o subteste ou subprincípio da necessidade significa, dentre os meios igualmente capazes, deve o Estado, seja na função legislativa, seja na função administrativa, escolher aquele meio que seja menos violador possível ao direito aqui protegido, que também é protegido, mas que naquele momento, naquele caso concreto, está se contrapondo a um outro direito também fundamental. Qual é a colisão de direitos fundamentais julgando, levando a cabo aqui, nesse exemplo do mercado? Se eu aqui quisesse identificar, levando aquele roteiro da Ana Paula de Barcelos, se eu quisesse identificar quais são os princípios constitucionais em conflito aqui, eu diria que seria proteção à saúde e, de um outro lado, proteção ao consumidor, por exemplo. Proteção à saúde de um lado, saúde ao consumidor, do outro lado, a liberdade econômica. Princípio da livre iniciativa. E, de um lado, o direito à integridade física. Então, esses dois valores, axiologicamente falando, estão em conflito. Ora, eu tenho de proteger um, sim, mas eu vou proteger um violando o menos possível, o menos que eu puder, o outro. E não violando o mais que eu puder, o outro. Senão, eu vou acabar restringindo um outro princípio, que é, e já aproveito também para falar dele na sua tela, que também é um princípio de interpretação constitucional, que é o princípio da concordância prática. O que significa o princípio da concordância prática? Ora, sempre que eu tenho um conflito entre princípios, no meu exemplo aqui, o conflito é entre saúde de um lado, né? Saúde de um lado versus liberdade econômica. Versus liberdade econômica. Então, saúde de um lado versus liberdade econômica. Ora, se eu adotar o meio C, eu vou proteger a saúde. O que é o meio C no meu exemplo? É a interdição do estabelecimento comercial mais a apreensão de mercadoria. Quando eu apreendo a mercadoria, aqueles 20% estragados vão ser apreendidos. Mas eu também interditei o estabelecimento. Eu protegi a saúde porque não tem mais comida estragada. Mas eu violei a liberdade econômica num grau maior do que o necessário para proteger a saúde. Então, o princípio da concordância prática vai dizer, em um conflito entre princípios, deve haver o menor nível de restrição possível aos princípios em conflito. Então, o princípio da concordância prática vai dizer, para proteger um princípio que está em conflito com outro, eu tenho que violar um outro no menor grau possível. E se eu adotasse, nesse exemplo, a conduta C, eu protegeria a saúde, sob pena de... Quer dizer, eu protegeria a saúde, mas com um preço muito elevado. Qual o preço muito elevado? Violar o princípio da liberdade econômica em seu grau máximo, que eu interditei o estabelecimento. Sendo que eu tinha a conduta B. Qual era a conduta B? Apreender a mercadoria e não interditar o estabelecimento. Então, se o autor, se o ato administrativo, se o agente público opta pela conduta C, ele viola também o princípio da concordância prática. Então, além deste ato não ser aprovado no subteste da necessidade, além de não passar no subteste da necessidade, ele também vai violar o princípio da concordância prática. E aí, vem justamente nesse contexto, joga na tela, uma ideia de otimização das normas constitucionais. Princípio da máxima efetividade, princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Porque, como dizia o Alex, os
Princípios são mandados de otimização. São mandados de otimização. Então, o princípio da cedência recíproca. Ora, neste caso, repare, neste caso, um princípio vai ceder para que o outro possa ser exercido de forma plena. E aí, um outro exemplo, né? Imagine um religioso, dentro dessa ideia ainda de concordância prática. Volta para mim. Princípio da concordância prática. Então, imagine um religioso que, avocando o seu direito à liberdade religiosa, assegurado na Constituição, é livre a manifestação do pensamento filosófico, artística e religiosa, princípio da liberdade religiosa, liberdade de culto. Então, ele avocando esse princípio, ele resolve pregar todos os dias, ou melhor, todos os domingos, às 6 horas da manhã, com um carro de som na porta da sua janela, na porta do seu edifício, porque ele mora ali e coloca um carro de som que fica fazendo, então, profetizações, ou seja, emanando dele a sua fé, religiosidade, que ele tem todo o direito de fazer, mas às 6 horas da manhã com um carro de som debaixo da sua janela. E ele vai avocar para isso a liberdade religiosa. Ora, de um outro lado, então agora eu tenho dois princípios em conflito. Liberdade agora religiosa se contrapondo ao direito ao descanso. Direito ao descanso que está umbilicalmente ligado a quê? A integridade física e psíquica. Então, se de um lado ele tem liberdade religiosa, do outro lado protege a vida, a integridade física, psíquica, e você às 6 horas da manhã quer dormir. A concordância prática vai propor uma solução no meio do caminho. Eu protejo a liberdade religiosa. Você pode profetizar os seus cultos, as suas crenças, sem nenhum problema, mas não daria para começar às 11 horas da manhã, por exemplo? 11 horas da manhã, para que o camarada possa descansar pelo menos até as 10h30. Então eu vou achar um meio do caminho. O religioso que prega na sua janela às 6 horas da manhã com um carro de som em frente à sua janela. Essa é a ideia da concordância prática. A proteção de um princípio, sim, deve ser feita, mas não sob pena de violação integralmente de um outro, salvo se não tiver outro jeito. Mas se tiver, pela cedência recíproca, cada um cede um pouco para que eu possa harmonizar esses princípios que têm uma estrutura ontologicamente conflituosa. A estrutura dos princípios, dizia o Dworkin e o Alex, é uma estrutura ontologicamente, estruturalmente conflituosa. Tudo bem? Voltando para cá, então. Então, senhores, voltando para essa ideia de necessidade. O que seria a necessidade, então, como subprincípio da proporcionalidade? Método da ponderação. Ora, a necessidade aqui, então, é escolher dentre os meios igualmente idôneos para satisfazer o fim perquirido, aquele que viole menos possível o outro princípio contraposto naquele caso concreto. Tudo bem? Então, volto a dizer, se o administrador, tendo essas três opções, optou por C, ele violou não só a concordância prática, mas, por mais que este ato administrativo, ele seja constitucional à luz do subprincípio da adequação, ele é inconstitucional à luz do princípio do subprincípio da necessidade, porque ele não adotou a medida que viola menos um outro princípio contraposto nesse caso concreto, que é a liberdade econômica. Então deveria ele ter adotado que princípio? A apreensão da mercadoria. Mas vamos supor que a letra B fosse apreensão de mercadoria mais multa. Apreensão de mercadoria mais multa. Então a apreensão de mercadoria, ele retira da comercialização os bens que poderiam matar alguém e violar a saúde e aplica uma sanção pecuniária, uma multa. Tudo bem. Esse ato B, ele então passa no teste da adequação, ele passa no teste da proporcionalidade. Agora, ou melhor, desculpe, da necessidade. Agora, para que ele passe também no subteste da proporcionalidade em sentido estrito, eu tenho de saber o que é a proporcionalidade em sentido estrito. E para isso eu vou limpar aqui a tela para ficar mais fácil, já não tem mais espaço para escrever aqui. Proporcionalidade em sentido estrito. Sempre que você pensar neste subprincípio, você vai pensar nesta imagem aqui, ó. Nesta imagem aqui. Que imagem é essa? Essa é uma imagem de uma balança. Porque é aqui que vai se fazer, propriamente dito, um juízo de ponderação. Então, o juízo de ponderação
vai ser feito na terceira etapa, na proporcionalidade em sentido estrito. Em cada uma dessas balanças, eu vou colocar um valor que está sendo protegido por aquele princípio. Então, de um lado, eu vou colocar no meu exemplo, continuando no meu exemplo, a proteção ao direito à saúde, a integridade física. A integridade física. Isso aqui tem um peso. Isso aqui tem um peso. Lembra no bloco passado que eu falei, lá no Napol de Barcelos, quais são as etapas da ponderação? Está na tela. Primeiramente, ver qual é o grau de restrição que está sendo ofertado e recaindo sobre aquele princípio. Depois, vou ver... Ah, não, aqui é o método Standard. Não, desculpe. Aqui, cadê o slide que eu falei isso na aula passada? Método da ponderação. Primeiro eu vejo quais são os princípios em conflito. Identifico as peculiaridades do caso concreto. E depois eu vou atribuir peso. O momento de atribuir peso é justamente esse terceiro momento aqui, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Ora, então vamos imaginar que eu pudesse dar números a isso, em unidades de medida. Qual é o valor da saúde, por exemplo? Imaginemos então em termos de unidade de medida, eu tenho aqui 8 unidades de medida. 8 unidades de medida de valor de proteção à saúde e integridade física. Só que de um outro lado, eu também tenho um princípio e um valor em conflito, que é a liberdade econômica. Liberdade econômica. Liberdade econômica. Então, se eu interdito o estabelecimento comercial, eu viso proteger a saúde, mas de alguma forma eu vou, também faltou a palavra, eu vou expurgar, não era essa palavra que eu queria usar, não. Veio. Eu vou sacrificar totalmente a liberdade econômica. Então, essa balança vai ficar desequilibrada. Ou seja, eu vou causar um ônus maior do que o bônus. Eu vou ter um bônus, sim, vou proteger direito à saúde. Só que o ônus vai ser maior do que o bônus. Sempre que o ônus for maior do que o bônus, a medida é desproporcional. Haverá uma desproporcionalidade em sentido estrito. E a medida vai ser inconstitucional por violação ao terceiro subprincípio. Então, eu tenho de fazer de uma maneira, por isso que eu tenho que encontrar a medida menos gravosa dentre as possíveis. Porque se eu encontro a medida menos gravosa dentre as possíveis, o ônus acaba sendo menor do que o bônus. Em outras palavras, o bônus acaba sendo maior, o bônus, pela medida adotada, pela lei adotada, pelo ato administrativo adotado, o bônus acaba sendo maior do que o ônus. E quando o bônus for maior do que o ônus, a medida é proporcional em sentido estrito. Então imagine o seguinte, eu não interditei o estabelecimento, então não violei, eu não sacrifiquei em grau máximo a liberdade econômica. Porque se eu, de alguma forma, sacrifico em grau máximo, eu sacrificaria em 10 unidades de medida. E 10 é maior que 8. E 10 maior que 8, a medida é desarrazoada. Sendo certo que teria uma medida que violasse a liberdade econômica, sim, mas em grau 5. André, e qual seria a medida que violaria a liberdade econômica em grau 5? Ora, eu apreendi a mercadoria e satisfiz o valor saúde, mas eu apliquei ao comerciante uma multa. Quando eu aplico ao comerciante uma multa, eu diminuo a taxa dele de lucro, porque ele vai ter que pagar a multa. Então, de alguma forma, eu restringi sim a liberdade econômica. Só que eu não extirpei a liberdade econômica. Só que eu não sacrifiquei em grau máximo a liberdade econômica. Eu sacrifiquei em grau 5. E eu satisfiz o direito à saúde em grau 8. Se eu satisfiz o direito à saúde em grau 8 e sacrifiquei em grau 5, o bônus é maior que o ônus. Então, dentro dessa ideia de ponderação, a medida é proporcional. Logo, essa medida ela foi aprovada no subteste da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito. Logo, essa medida é constitucional? É, sim, porque ela obedece o princípio da proporcionalidade. É óbvio que aqui eu estou simplificando muito, porque se você for ler isso no livro do Alex, no livro em alemão originário, traduzido ou não, mas se você for ler isso lá no autor,
ele vai trazer uma série de fórmulas matemáticas para você chegar a esse número 8 aqui. Eu já pressupus que esse valor seria 8, mas podem existir maneiras matemáticas de você encontrar esses valores aqui. E é isso que eles fazem lá, o que o Alex fez numa dedicação de uma vida acadêmica toda só para chegar a essas conclusões. Só não, porque isso é bastante coisa, mas isso não é cobrado em concurso público, esses cálculos de matemáticos. Pode ser que um dia venha a ser cobrado. Até o presente momento não é cobrado. Mas você saber tudo isso é cobrado. Essa é a ideia, é o conteúdo da proporcionalidade. Tudo bem? Eu estou fechando então essa aula. Na próxima aula, não terminamos ainda esse assunto. Na próxima aula, no próximo bloco, nós ainda vamos discutir o seguinte: proporcionalidade e razoabilidade são expressões sinônimas? A gente vai ver que para alguns autores sim, mas para o professor Humberto Ávila, que é um dos maiores metodólogos do direito brasileiro, que tem um dos principais livros sobre esse tema, Teoria dos Princípios, ele fez um estudo aprofundado sobre isso e encontrou um conteúdo autônomo para a razoabilidade. Então, para o professor Humberto Ávila, proporcionalidade e razoabilidade não seriam expressões sinônimas. Então, na próxima aula eu vou começar falando sobre isso e falando também da corrente majoritária, que trata a proporcionalidade como sinônimo de razoabilidade, sendo certo que a diferença estaria apenas na origem dos institutos. Então, eu começo a próxima aula enfrentando essas duas questões: a origem dos institutos, comparando proporcionalidade com razoabilidade, e para a posição minoritária Humberto Ávila, se há diferença entre os dois institutos. Tudo bem? Próximo encontro, começo daí. Um abraço e até lá. Fique com Deus.